Hoje temos aqui dois convidados que gostaria de vos apresentar. O Dr. José Albano Marques e a doutora Isabel, que vêm do Ministério do Trabalho e vêm nos apresentar o programa Regressar. O programa Regressar é um programa muitíssimo apetecível e com muitos benefícios fiscais e não fiscais e apoios para os cidadãos que queiram regressar a Portugal. E, infelizmente, não está a ser utilizado tanto quanto se gostaria. E quando existem apoios e quando existem benefícios e não estão a ser utilizados, é porque alguma mensagem, por vezes, não está a passar. E por isso é que estamos aqui e agradecemos também a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje na nossa reunião livre, a explicar este programa e a incentivar que os contabilistas certificados também transmitam aos seus clientes e que mais cidadãos que queiram regressar a Portugal consigam usar estes benefícios e beneficiar também de todos eles que são grandes benefícios que muitas vezes ficam esquecidos. E por isso é que estão aqui, não sei quem vai falar em primeiro lugar, o Dr. José Albano, diretor aqui deste programa. Boa tarde a todos, um agradecimento à Sra. Bastonária por nos ter permitido estar aqui neste momento a explicar o que é o programa Regressar, no fundo, e a nossa missão na qualidade de diretor do ponto de contacto para o regresso do imigrante, é fazer um pequeno enquadramento do que é a missão do programa Regressar e depois será a colega, a doutora Isabel Jorge, que irá falar de algumas questões técnicas que têm sido uma procura constante por parte de um grande número de contabilistas por todo o país que nos colocam algumas questões e daí a importância deste momento. O programa Regressar, portanto, nasce em 2019, numa altura em que o país estava em recuperação económica, onde se pretendia, acima de tudo, procurar combater o despovoamento que se estavam a verificar em determinados territórios do país, mas também procurarmos o equilíbrio futuro da segurança social, ter mais pessoas a fazer os seus descontos e a realizar a sua atividade profissional no país. Portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito. Neste momento, o sucesso da medida prende-se com o número de parcerias que foram sendo estabelecidas, quer a nível público, quer a nível privado. Neste caso concreto, a nossa mensagem ao chegar aos contabilistas, ao universo de contabilistas, é exatamente para termos mais parceiros a falar do programa Regressar, porque os imigrantes que regressam, das primeiras pessoas que procuram quando chegam aos seus territórios é exatamente as empresas de contabilidade para os ajudar e auxiliar na melhor forma de poderem realizar, digamos, a sua candidatura ou, no caso da medida fiscal, ter mais informações sobre o benefício fiscal. E, portanto, essas questões foram sendo colocadas e tornaram-se importantes para nós esclarecê-las de uma forma global, aproveitando exatamente a sessão que tem de reunião livre às quartas-feiras. Assim, o programa Regressar, além do apoio financeiro para custear viagens, para custear os bens e as mercadorias de quem regressa a Portugal, tem uma série de medidas, desde o contingente especial, que depois de acesso ao ensino superior, que depois a colega também irá explicar em pormenor. Nós abrangemos um pouco todas as áreas de intervenção que são importantes de quem regressa ao país, mas acima de tudo a nossa mensagem tem que ser de esperança, tem que ser de apresentar um Portugal que está muito diferente daquele em quando eles saíram do país e, no fundo, a mensagem séria que passamos é que eles já foram uns guerreiros quando conseguiram, junto de outros países com o qual não partilhavam a mesma língua, não partilhavam a mesma cultura e conseguiram reconstruir as suas vidas além fronteiras, agora estamos-lhe a pedir um duplo esforço, que é voltar a deixar tudo para trás e regressarem a Portugal. E, portanto, a mensagem tem que ser baseada em vários pressupostos, mas um destes é seriedade. E o governo português tornou prioritário este regresso através do programa Regressar, da dotação das suas medidas e, acima de tudo, hoje são mais de 26 mil portugueses que já se encontram
cá em Portugal, potencialmente abrangidos pelo programa Regressar, e tudo isto além de mexer com a economia, além de mexer com a estrutura de ensino, além de mexer também com a estrutura da segurança social, acaba por nos motivar e também ser, digamos, mais um incentivo a continuarmos a ir mais longe. Nós temos feito sessões de norte a sul do país, temos feito sessões nas comunidades fora do país, na Europa e fora da Europa, e todos imbuídos de um espírito que é espírito de missão. É tentarmos explicar ao máximo possível de imigrantes o que é que mudou em Portugal e o que é que o Governo oferece para eles poderem regressar novamente ao país de onde não deveriam ter saído. Portanto, nós, no fundo, tratamos todos os portugueses para igual e caminhamos com eles lado a lado, desde a sua saída dos territórios onde estão neste momento a residir, até ao regresso a Portugal, e os testemunhos têm sido públicos, quer através da comunicação social portuguesa, quer também pelos órgãos de comunicação da diáspora, que têm ocupado um papel preponderante na sua divulgação. Portanto, no fundo, a nossa mensagem com todos os contabilistas, e sabemos que são muitos de norte a sul do país, é contar convosco, serem os nossos embaixadores em cada um dos vossos territórios com os imigrantes que regressam e que vocês têm contacto direto para os ajudar, quer nas questões relacionadas com aquilo que é a vossa área profissional, quer também, como tem acontecido, ajudando-os a fazer a operacionalização da sua candidatura, quer à medida de apoio ao emprego, quer também à criação do próprio emprego, que são as duas modalidades que estão previstas no programa Regressar. Espero que esta sessão sirva os vossos interesses. Estou convencido que, pelo menos, muitas das questões que nos têm sido colocadas por muitos dos contabilistas e muitas empresas de contabilidade poderão hoje ficar aqui esclarecidas, mas teremos sempre a oportunidade, caso entendam, através do mail, através dos contactos que vão ser apresentados no final da sessão, de nos fazerem chegar essas vossas preocupações e estabelecerem, acima de tudo, um contacto simples connosco, para que nada seja motivo de atrasar aquilo que é um direito dos portugueses que querem regressar a Portugal. Mais uma vez, da minha parte, irei passar a palavra à doutora Isabel Jorge, que é técnica do ponto de contacto para o regresso do imigrante, agradecendo, como é óbvio, à Ordem de Contabilistas Certificados e à vossa bastonária, que acaba por ser nossa nesta sessão, pela amabilidade de nos ter concedido este momento que esperemos que vá de encontro àquilo que é o interesse de todos. Isabel. Então, boa tarde a todos. As apresentações já foram feitas, os agradecimentos também, e a verdade, tal como a senhora bastonária dizia desde o início, o papel importante dos contabilistas dentro dos seus gabinetes e com os seus clientes, o diretor executivo também refere aqui à afluência e os vários pedidos que foram feitos e têm vindo a ser feitos pelos contabilistas. Qual é que é o propósito desta nossa explicação? Não irei entrar em muitas questões técnicas, porque quem nos ouve saberá, se calhar, tanto ou mais do que eu sobre estas matérias e outras semelhantes. O que importa aqui é sensibilizar-vos para as medidas que estão disponíveis, quais são as áreas de intervenção e, neste caso em concreto, quem somos nós. Nós somos o ponto de contacto para o regresso. Por isso, vão perceber na apresentação que vos vou passar, e assim espero que assim seja, que no fim percebam a mensagem, que existem efetivamente várias áreas de intervenção, mas eu irei dar destaque a duas delas e passo depois a explicar-vos quais são. O programa é um programa estratégico, como falávamos, é efetivamente um ponto de contacto que faz a gestão, a manutenção e a execução do programa, e por isso nós somos conhecidos como Programa Regressar, mas somos efetivamente o tal ponto de contacto para o regresso. Somos efetivamente um programa estratégico para apoiar os imigrantes e as suas famílias. As áreas de intervenção são 6. Neste momento vou dizer-vos e falar de todas, mas depois, como vos dizia, vou
incidir sobre duas. A primeira é a divulgação das ofertas de emprego, que a maioria de vós conhece, até porque tem uma ligação forte com o Instituto de Emprego e Formação Profissional nas várias frentes, quer no recrutamento, quer nas medidas de apoio, as medidas de emprego, e por isso as ofertas de emprego podem ser consultadas por quem está fora do país através do Instituto de Emprego e Formação Profissional e, por isso, terá acesso às ofertas de emprego. A educação, formação profissional e ensino superior tem várias vertentes, sendo que realçamos sempre uma delas, que tem a ver com o contingente especial, que já existia antes do programa Regressar, mas na verdade veio aqui trazer algumas alterações neste ano passado, o ano letivo passado, e existem duas cotas específicas ao ensino superior para familiares de imigrantes, na maioria das vezes os lusodescendentes que decidem vir estudar para Portugal, com um contingente de 7% na primeira fase ao ensino superior e 3,5% na segunda fase, desde o ano letivo anterior. O reconhecimento de habilitações é, como vão ver mais à frente, uma rúbrica que está prevista para a qual existe uma comparticipação e temos uma ligação e um relacionamento estreito com as entidades que fazem esse reconhecimento. O ponto 4 e 5 aparece a verde porque é sobre estas duas que vou incidir aqui a minha exposição. A última, o investimento, ela está prevista na resolução do Conselho de Ministros, ela faz parte e é uma área de intervenção do programa Regressar, mas na verdade ela encontra-se fechada desde 2020 e aguardamos que volte a estar em funcionamento. Por isso, a seguir vou passar à explicação de uma medida que vos é familiar, com certeza, porque não é mais do que uma medida de apoio ao posto de trabalho e é, no fundo, uma medida ao posto de trabalho para todos aqueles que regressam, para todos aqueles que estão fora e que reúnem os requisitos de acesso quando chegam a Portugal. Esta medida chama-se Medida de Apoio ao Regresso do Imigrante e nós, para facilitar, tratámo-la por MAREP, mas é aquilo que vocês já sabem, é uma das medidas que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem para o apoio ao posto de trabalho. Esta medida tem aqui alguns requisitos, é importante passar aqui dois conceitos fundamentais, o conceito do imigrante e o familiar de imigrante. Aqui é importante esclarecer isto, porque o imigrante é fácil, foi aquele que saiu do país e quando regressa tem que fazer prova que esteve pelo menos 3 anos fora, até à data do início da atividade profissional novamente em Portugal. O familiar de imigrante, na maioria das vezes, também é possível ser apoiado. Sim, é possível, desde que tenha uma relação de parentesco e, neste caso em concreto, precisamos que seja o cônjuge equiparado, parente até ao 2º grau da linha reta. Por isso, assim, de uma forma muito resumida, o imigrante é aquele que é cidadão nacional que saiu e quando regressa inicia a atividade e tem que ter decorrido pelo menos 3 anos. O familiar de imigrante é todo aquele que faça prova que tem um relacionamento de parentesco até ao 2º grau da linha reta. Temos depois aqui uma exceção, eu vou falar apenas da regra, mas esta informação eu penso que a Ordem vai disponibilizar e por isso poderemos voltar atrás, mas de forma a chegarmos ao fim para vos dar espaço para as questões, é importante só dizer que esta questão de relação de parentesco deixa de ter só o 2º grau e é alargada para todos os territórios do interior. Mas fica aqui na apresentação e que depois podemos sempre voltar atrás. Quais são as modalidades de atividade profissional elegíveis e que são consideradas para todos aqueles que regressam e iniciam a atividade profissional? Elas foram tendo alargamentos ao longo do programa, ele nasceu em 2019 e a última redação aconteceu em maio do ano passado e por isso, há um ano a esta parte, temos 3 modalidades de atividade elegível. A primeira é o contrato de trabalho por conta de outra, com tempo indeterminado ou um contrato de trabalho
com duração igual ou superior a 1 ano, a criação do posto de trabalho em Portugal continental, e já vou fazer a ressalva do Portugal continental, e acresceu aqui a modalidade do contrato de bolsa ao abrigo da Lei 40 de 2004. O que é que isto nos quer dizer? Os contratos de trabalho por conta de outrem já existiam e mantiveram-se. Com a alteração de maio, veio aqui ser exigido um contrato de trabalho de pelo menos 12 meses. Ao contrário daquilo que estava previsto, que um contrato de 6 meses era elegível, passou a ser necessário e obrigatório a celebração de contrato em Portugal continental de 1 ano. Porquê continental? Esta medida de apoio ao posto de trabalho é da responsabilidade do Instituto, como vos dizia, e apenas tem aplicação no continente. As regiões autónomas não estão contempladas. Os contratos de bolsa, embora seja uma realidade ainda com pouca expressão, pelas saídas e pela experiência junto das comunidades portuguesas, e muitas vezes as pessoas não têm essa ideia, mas temos muita comunidade, muitos jovens portugueses qualificados com vontade de regressar ao país, e alguns não tinham previsto a sua nova figura, porque se estivermos a falar da academia ou de outras situações, não são celebrados nem contratos de trabalho por conta de outrem, não são inícios de atividade nem criação do seu próprio posto de trabalho, e tinham a figura dos contratos de bolsa. E por isso esta é efetivamente uma novidade e um acréscimo que permite ter mais candidaturas e, acima de tudo, permitir que aqueles que estão fora qualificados numa outra modalidade de atividade possam também ser contemplados nas medidas que se encontram disponíveis. Este mapa, este quadro, é um quadro com os apoios máximos, são dados que vocês conhecem. Eu passo aqui um exemplo. Passei do teto máximo de cada uma das rúbricas para um exemplo que é efetivamente um exemplo padrão. A experiência daquilo que temos como os números e as estatísticas dizem-nos que a maioria dos regressos passa por um agregado familiar em que pelo menos 2 elementos do agregado familiar iniciam atividade profissional em Portugal, e na maioria dos casos também vêm acompanhados com os filhos. E por isso o exemplo que trazemos aqui, para termos aqui uma ordem de grandeza, estarmos a falar em números, não estivéssemos nós a falar na ordem dos contabilistas, este exemplo, no fundo, mostra aqui e reflete aquilo que poderá ser a ordem de grandeza do apoio. Como qualquer medida de apoio ao posto de trabalho, tem rúbricas, tem os tais tetos, e se repararem, temos efetivamente a primeira linha, que é o apoio financeiro ao contrato de trabalho celebrado, e que também sabemos que, se a duração for maior, se estivermos a falar de um contrato por tempo indeterminado ou criação do posto de trabalho, o apoio é maior e vai aqui até ao limite dos 3.500 euros. Temos as viagens e os transportes de mercadorias, que é uma coisa que nos questionam diariamente, se é possível serem comparticipados. Sim, claro que sim, mas naturalmente carece de um início de atividade em Portugal, e por isso este apoio, quer das viagens, quer da comparticipação ao transporte dos bens da sua família, existe, é pago, mas só se houver um contrato de trabalho. Por isso não há uma candidatura independente para estas duas rúbricas, há sim um valor total que é englobado, no fundo, neste pacote do apoio ao posto de trabalho. Para além destes apoios complementares, viagens e transportes, temos o tal apoio que vos dizia, que passou a estar previsto da rúbrica de reconhecimento de habilitações. Naturalmente, neste exemplo, eu estou a colocar os dois elementos a pedirem o reconhecimento da habilitação, casos há em que isso acontecerá, outros em que só um dos elementos necessita, e haverá casos então que nenhum deles vai necessitar de reconhecer as suas habilitações. Mas caso essa situação venha a acontecer, terão que ter prova desse pedido e do pagamento desse reconhecimento, e em sede de candidatura será comparticipado também com o teto máximo de uma vez o indexante dos apoios sociais. Depois, as últimas duas rúbricas dizem respeito a majorações, e aqui temos a ver
o número de pessoas de regresso do agregado familiar. A primeira rúbrica diz respeito aos tais 2 filhos que eu digo que acompanham este casal, este agregado familiar, e a outra e a última majoração de mais 25% diz respeito a todos os postos de trabalho que se iniciem em territórios do interior. Quando falamos aqui em territórios do interior, são aqueles que estão definidos no Plano Nacional de Coesão Territorial, que está disponível e que também poderemos deixá-lo para que possam consultar, mas assim, de uma forma muito genérica, é dividirmos aqui o país ao meio, tudo o que é interior está lá, depois há aqui alguns concelhos e distritos que se cruzam, mas poderão ser consultados nos casos em que os postos de trabalho se localizem aí. Então aí temos mais estes 25% de majoração. O bolo global deste pacote, com este padrão de uma família, com os 2 elementos iniciar a atividade, acompanhados de 2 filhos, estamos a falar de cerca de 15.000 euros, isto já com o indexante de 24, com o IAS de 2024. Naturalmente, se houver mais elementos, há sempre o teto máximo, mas pode subir um bocadinho. Se houver menos elementos e as majorações não se aplicarem, naturalmente o valor será menor. Antes de avançar, quero só dizer-vos, e às vezes é outra confusão que se coloca e que nos questionam, e é uma confusão legítima, é possível pedir o apoio em momentos diferentes. Ou seja, eu estou aqui com um exemplo que é, se a família chegar em setembro de 24, inicia um trabalho em outubro ou em novembro, a candidatura é feita ao mesmo tempo. E o apoio é feito e recebido de uma vez só. Mas muitos casos há em que não é assim. Vem a mãe ou o pai à frente, instalam-se, iniciam a atividade e às vezes até no ano seguinte inicia o outro posto de trabalho. O apoio é o mesmo, é repartido em 2 momentos. Importa aqui dizer que estas candidaturas, embora sejam do agregado familiar, elas acontecem separadamente. Como sabem, as candidaturas no Instituto de Emprego e Formação Profissional são de forma eletrónica e por isso tem que haver 2 candidaturas, é gerado 2 números, 2 IDs de candidatura. Pronto, é só uma ressalva que depois no fim talvez me colocassem, mas a experiência vem dizer-nos isto. Importa aqui dizer que as 2 candidaturas serão 2 números, 2 IDs diferentes, os apoios ao transporte de bens e o apoio às viagens, que se chamam apoios complementares, acontecem apenas numa das candidaturas. Imaginando que o primeiro elemento chega em setembro ou em outubro e faz a candidatura, é nesse momento que é pago este apoio complementar, que é efetivamente a comparticipação no regresso a Portugal. O segundo elemento já não terá esta rúbrica incluída, porque está aqui definida para o seu agregado familiar na primeira candidatura. Voltando aqui, este slide também é com certeza familiar a muitos de vós, porque é por aqui que se fazem as candidaturas no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Outra questão que se coloca, há maneira de entregar os documentos por e-mail, eu posso ir entregar aonde? Não, não podemos. Sabem melhor do que eu que terão que ter uma área de gestão própria do próprio vosso cliente, do candidato quando é o próprio, no vosso caso, do vosso cliente, e terão que fazer o registro, como costumam fazer, têm que ter um registro utente no IFP. Não é necessário avançar para a parte da candidatura, mas é necessário um registro utente. É necessário terem morada portuguesa, o número de telemóvel português, porque senão o IFP online não deixará avançar. Por isso, existe, como na maioria das medidas, um tutorial. Aqui também existe, também estamos a preparar um tutorial que esperamos que seja assim um bocadinho mais intuitivo, porque também sabemos que às vezes não é fácil, a nossa linguagem para nós é uma coisa simples, para quem está de fora nem por isso, agora para quem nos ouve é com toda a certeza fácil, porque fazem isto desde a pandemia, todos os dias com toda a certeza. Mas pronto, o acesso é este mesmo, ifponline.pt, é aquele que vocês conhecem e tem lá o guia de apoio à apresentação das candidaturas e estudo da responsabilidade do Instituto de Emprego, e nós, na nossa página do programa Regressar,
temos tudo isto e depois temos umas mini facs feitas aqui pela prata da casa, mas que ajudam também e naturalmente mantemos a nossa disponibilidade para ajudar e encaminhar tudo aquilo que não conseguirmos ajudar na candidatura. Agora, este slide tem aqui uma importância, vocês também sabem que nós podemos dizer, e os imigrantes dizem-nos que chegaram, estiveram fora, mas claro, precisam de um documento, precisam de prova disso, de outra forma não há forma de avançar. Importa aqui dizer, e nós temos aqui uma minuta que aparece aqui, que volto atrás porque ela não aparece, pois não está a aparecer, mas acreditem que era apenas uma folha, ela está cá, ela não está a parar aqui. Claro que sim. Ou seja, o que eu vos queria dizer aqui neste slide que não aparece é que a minuta de declaração de situação de imigrante é uma declaração que, tanto quanto possível, deve ser pedida ainda no país de acolhimento. Acontece que muitas vezes, quando chegam, não conhecem, são abordados por vós a primeira vez ou por um amigo que veio à frente. Não quer dizer que sem essa declaração não possam fazer a vossa candidatura, que o imigrante não possa submeter a documentação. Pode, claro que pode. Agora, nós usamos uma expressão fora de portas, quando estamos junto dos nossos imigrantes, ainda nos territórios de acolhimento, é que a DCE é o código postal, é meio caminho andado. Por isso é importante que essa declaração venha, porque é nessa declaração que é definido os requisitos de elegibilidade, ou seja, vem o imigrante, vem a composição do agregado familiar, vem o país de onde estão a regressar, isso é importante para fazer a aferição das despesas dos transportes, porque dentro da Europa temos um montante, fora da Europa temos outro montante, traz as datas, traz a data em que é solicitada, é a data de saída do país, traz a data de regresso, de chegada ao país de acolhimento, ou seja, esta declaração de uma página apenas, que não está aqui, mas acreditem, é mesmo uma página assinada pelo consulado ou pelo posto consular onde estão, é efetivamente meio caminho andado, porque além dessa declaração de situação de imigrante, vão precisar do contrato de trabalho, naturalmente, de início de atividade, nas finanças, aquelas coisas que falavam aqui a senhora bastonária logo ao início, ou o contrato de bolsa e as duas declarações que ninguém escapa, declaração da Segurança Social e das finanças em como não temos dívidas e neste caso concreto, tratando-se de um apoio do Instituto de Emprego, também é necessário uma declaração sob compromisso de honra em como não está em incumprimento com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tudo isto em PDF é o suficiente para submeter a candidatura e, por isso, é uma candidatura simples. Para quem está de fora e quem chega, que às vezes até tem dificuldades já na terminologia, mesmo que são 7, 8 ou 10 anos, às vezes já não é fácil. Agora, para quem me está a ouvir, que são especialistas na matéria, isto é canjinha. E por isso, esta declaração vai ficar disponível, também está disponível no regulamento, porque, como sabem, as portarias das medidas ativas têm sempre o regulamento e ela está lá. E se houver alguma atualização, é lá que eu vou encontrar e, por isso, na nossa página tem os links de ligação e vão conseguir confirmar aquilo que vos digo desta declaração. Este foi o primeiro apoio que vos queria falar, que é efetivamente um apoio financeiro ao posto de trabalho. De uma forma muito simplista, quem chega e inicia a atividade, faz prova dela com um contrato superior a 1 ano, ou início de atividade a um contrato de bolsa e esteve fora pelo menos 3 anos, está em condições de concorrer e submeter a candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ok? Agora, a outra medida e outra área de intervenção do programa Regressar é aquele regime fiscal apetecível, que todos nós que cá estamos diríamos também só queríamos um bocadinho, mas não podemos. Tem sido atualizado com o Orçamento de Estado, a Lei 82/2023, 29 de dezembro, veio prolongá-lo até 2026 e por isso o que vos trago sobre este tema é que é efetivamente possível, são duas medidas cumulativas, é possível concorrer ao posto de trabalho através da medida de apoio ao regresso, da MAREP e, cumulativamente, associar o apoio ao regime fiscal aplicável a ex-residentes ao abrigo do 12º A do Código do IRS. Naturalmente,
aqui tem requisitos diferentes. Houve aqui um período muito curto que os requisitos até eram semelhantes. A partir de janeiro de 2024 foram alterados e aqui, ao contrário da medida de apoio ao regresso, que carece de uma candidatura eletrónica, aqui é automático. Agora, o benefício tem os 5 anos, conta o primeiro ano de residência fiscal em Portugal e, por isso, se acontecer em outubro ou novembro, o primeiro ano resume-se a um trimestre, se acontecer em janeiro ou fevereiro, é o ano completo e os 4 anos seguintes. E por isso, às vezes, pode dar jeito vir em alturas diferentes, mas nós vamos passando essa mensagem quando estamos fora de portas. Agora nem sempre conseguimos, e a palavra não passa a todos, e além disso nem todas as vidas se compadecem com a questão fiscal. A verdade é que 4 anos seguintes garantidamente será. O primeiro ano dependerá da altura do início da atividade em Portugal continental. Portugal continental não, uma referência, ainda bem que me lembrei. Aquela que vos falava era continental, porque é uma medida ativa de emprego aplicada e gerida apenas pelo Instituto de Emprego. O benefício fiscal não. É aplicado a Portugal. Região autónomas incluídas, está bem? E agora já ia, como tenho a mania de pegar o continental para não me esquecer, agora ia dizer igual. Mas não. Aqui o benefício são os 5 anos para todos aqueles que se tornem residentes fiscais em Portugal. A redução é feita mensalmente, junto à entidade empregadora. Uma outra questão e uma dúvida que é colocada é como é que nós fazemos isso. É uma declaração sobre compromisso de honra do próprio, em como reúne os requisitos e a entidade empregadora fará a respectiva redução e retenção mensal. Casos há em que as entidades não concordam, não aceitam, acham estranho, também não há problema nenhum. Chegam ao fim do ano, quando estamos a entregar a modelo 3, teremos que sinalizar que... Essa é uma mensagem importante para passar para os quando são questionados, às vezes não conhecem a medida e é importante que conheçam a medida. É isso mesmo. Naturalmente, é importante dizer que o apoio existe e se quem chega e quem começa a receber um salário francamente abaixo, ou às vezes nem tanto, mas com uma remuneração bruta inferior, se tiver uma redução de 50%, efetivamente o valor líquido que lhe vai ficar um bocadinho mais próximo da sua origem. E por isso o ideal é que isto aconteça mensalmente. Mas nós sabemos que ou por desconhecimento dos próprios, ou por dificuldade das empresas. Muitos casos tivemos de empresas diretamente a fazerem a questão ao Info, ao programa Regressar, que somos nós, o ponto de contacto. A minha empresa não aceita. Quer aí uma declaração, dê-me uma minuta. Não há. Pelo menos por enquanto. Porque a verdade é que já solicitámos à autoridade tributária para que sensibilizamos para a importância, tal como existe a tal minuta, a declaração de situação de imigrante, para a medida do apoio ao regresso, porque não existir uma minuta que o próprio imigrante confortavelmente a preenchesse e desse à entidade empregadora. Ainda não temos conversado também com a autoridade tributária. Infelizmente não é com os tempos que precisamos, na maioria das vezes as respostas, mas estão sensíveis e a promessa até de nos fazerem, de fazerem um folheto de esclarecimento para ser divulgado junto das unidades locais, porque muitas vezes as equipas do front office não conhecem e nós próprios podermos usar também esse instrumento. Aguardamos a qualquer momento. Faltavam-nos as atualizações no site e naturalmente dependemos das entidades responsáveis e contamos que até ao fim desta semana o nosso site já esteja atualizado, porque é muito importante quem consulta, seja quem está fora de portas, seja o próprio imigrante, sejam vocês, esteja lá a informação atualizada. E até ontem não estava de certeza absoluta, até sexta contamos estar e vir acrescentar aqui alguns instrumentos. Uma minuta, quiçá, ou o tal folheto. Mas enquanto não existe, a verdade é que é possível fazê-lo, é da responsabilidade
única do imigrante, do regressado, de quem chegou e iniciou a atividade, do novo trabalhador em Portugal, declarar à entidade empregadora e é ela quem devia fazer. No caso disso não acontecer, no modelo 3 deve ser sinalizado essa intenção. A verdade é que, embora não seja da área fiscal, não tenha a prática da entrega dos modelos, também, mesmo quando é feito mensalmente a retenção, é necessário sinalizar sempre o modelo, no modelo 3, na declaração modelo 3, lá o anexo, com um piscozinho, não sei qual é o anexo, para que o encontro de contas e na nota de liquidação as coisas fiquem certinhas e direitinhas. Antes de avançar aqui para este último slide, importa dizer outra coisa, que eu não trago aqui, mas que também é uma questão recorrente, também pela nossa experiência. A maioria das pessoas que ou sai à pressa, ou não tem ideia e nem pensa na importância e não muda a residência fiscal. Quando isso... Quando isso não acontece, e acontece muitas vezes, é possível fazer a alteração da mudança da residência fiscal com retroatividade. Claro que as finanças, a autoridade tributária, normalmente complica um bocadinho, mas a nossa experiência diz-nos que a persistência é muito importante nestas situações. Naturalmente precisamos de prova e às vezes é uma prova tão simples quanto início de atividade no país de acolhimento, cópia do contrato de trabalho quando chegaram e na grande maioria essa informação existe. E depois, não havendo histórico naqueles 5 anos para trás, as finanças têm, a autoridade tributária tem dificuldade, mas fazem, e depois, por vezes, até passando o ano fiscal, fazem a retroatividade e os ajustes nas declarações modelo 3. Por isso, mesmo quando essa situação se coloca, não desistam. Nós temos no nosso site essa informação também bem claro, quando não há a mudança da residência fiscal nos momentos certos, podem fazê-lo com retroatividade. E trago aqui outro exemplo, porque me estão a saltar aqui outros exemplos. Temos também casos em que as pessoas vêm a Portugal de férias, mudam a sua morada em Portugal no cartão de cidadão, por lapso não fazem ou nem se apercebem e quando vêm as finanças vêm dizer mas o senhor tem a morada em Portugal. Porque a maioria de quem está fora mantém uma morada em Portugal ou então de um familiar. Mesmo nesses casos, sim, é possível fazer a retroatividade fazendo prova que foi uma questão só da alteração do documento que têm. E por isso é outro alerta. Há às vezes aqui algumas coisas que não são muito a direito, mas a verdade é que os apoios existem. E quando eles existem, eu acho que devem ser divulgados e aproveitados por todos aqueles que podem e que reúnem requisitos. E por isso é que estes alertas acho que são bons. Vamos passando a palavra uns aos outros, porque se o apoio existe, é para ser distribuído para quem pode aceder a eles. Pelo menos é esta a minha perspectiva técnica e por isso faço sempre questão de o dizer. Por isso, de uma forma muito resumida, para não vos maçar muito, o regime fiscal é mais favorável, tem a redução dos 50% durante os 5 anos, o apoio financeiro é para todos aqueles que regressem a Portugal continental, a tal medida de apoio ao regresso do IFP, para todos os que criam novos negócios também podem ser apoiados, naturalmente, não só atividades por conta de outrem, e as duas majorações que vos falava, os 25, aqui falo-vos ainda de uma outra, não sei se conseguem ver, está aqui tapado pela barra, falo-vos dos 25% do interior, dos territórios do interior, e falo ainda de mais 25% a crescer para todos aqueles que no interior iniciem atividade no setor do turismo. É efetivamente uma majoração ainda muito bebé, muito novinha, é do fim do ano passado, mas sim, é possível acrescer a todos aqueles valores, àqueles quase 15 mil euros que eu vos falava, mais 25%, se este posto de trabalho ou se esses postos de trabalho acontecerem no setor do turismo. E por isso, deixo-vos aqui os nossos contactos. No início aparecia em nota de rodapé, o programa regressar.gov.pt é efetivamente o nosso site. Contamos em breve ter tudo atualizado em termos de links de acesso e por isso o que está em atualização, infelizmente temos lá essa nota, mas à partida
em breve estará, e além disso, havendo alguma questão ou alguma dúvida, poderão sempre contactar-nos através do info@programaregressar.gov.pt. As outras linhas de apoio que aparecem aqui no ecrã são linhas telefónicas, podem ser usadas naturalmente, são da responsabilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional, são eles que têm o call center, a única que vem direto a nós é ao Programa Regressar, e que temos uma abrangência maior, porque não tratamos apenas daquela que é o posto de trabalho, mas sim das áreas de intervenção que vos trouxemos. Trazemos também aqui as nossas redes sociais, é através delas que temos chegado a um público diferente no último ano, temos vindo a crescer em termos de seguidores e por isso é também um bom veículo se nos quiserem acompanhar no que diz respeito a novidades e a uma situação muito interessante que tem sido uma partilha generosa de muitos testemunhos de portugueses que chegam de vários setores, de várias profissões, de várias zonas do país e por isso convidamos a acompanharem-nos. Hoje temos uma no Dia Internacional da Família, um casal de enfermeiros que estava fora na Suíça e que regressou e que generosamente nos deu aquele depoimento e aquele testemunho e vieram trabalhar e estão em Castelo Branco e por isso vieram com as filhas em idade escolar, uma das grandes razões do regresso a Portugal, e estão instalados numa zona muito bonita e ali no interior do país. E por isso convidamos a seguirem-nos nas redes sociais. E por agora, da minha parte, está tudo. Obrigado pela vossa atenção, obrigado pela oportunidade de passarmos a nossa mensagem e estamos abertos às questões que nos queiram colocar. Se calhar hoje não teremos muitas questões, mas faremos chegar. Temos aqui algumas questões que tenham sido lançadas? Não. As pessoas estiveram mais a ouvir, se calhar foram um bocadinho apanhadas de surpresa, atendendo a que é, no fundo, uma renovação do programa Regressar e foi prolongado até 2026. E, portanto, se calhar estão agora a digerir um bocadinho a informação, se calhar noutra altura teremos questões e até haverá uma oportunidade de amadurecermos aqui um bocadinho o início deste processo. Eu acho que, de facto, é uma informação muito importante. Nós, contabilistas certificados, somos os veículos, não é, para levar esta informação, para levar os benefícios que existem e esperemos que sim, que este programa tenha muitos resultados, até porque em todas as profissões já verificamos falta de muitas pessoas, falta de talentos, falta de mão de obra e por isso é extremamente importante cativarmos aqueles que tiveram que ir para fora de Portugal a regressarem. E estes incentivos são uma forma de o fazer, todos juntos e tudo aquilo que existe é importante. Eu ressalvo, obviamente, porque é também um bocadinho a nossa área, para além de todos os outros incentivos, os 50% de redução na tributação, que é significativo durante 5 anos, é de facto um aliciante para se vir, atendendo também àquilo que hoje em dia os impostos significam para todos, não é? Todos achamos que pagamos impostos a mais, mas obviamente que é um incentivo muito grande, porque este primeiro é bom para a instalação, enfim, tem aqui vários, é um conjunto, que eu diria que o conjunto bem aproveitado por quem quer regressar é um conjunto que é aliciante e acho que é isso que devemos transmitir. Também uma mensagem para a questão da retenção na fonte. Nós, contabilistas certificados, somos quem processa 99% dos salários e, portanto, é também importante que se faça sentir este valor nas retenções na fonte. Enfim, será uma preferência daquele que é o contribuinte que o vai utilizar, que ele até pode querer acumular e depois recuperar tudo no fim. Mas, obviamente, que o objetivo aqui, com esta redução dos 50%, também é sentirmos logo no bolso. E, por isso, nós, contabilistas certificados, responsáveis pelo payroll, pelo processamento de salários, vamos tentar que, de facto, se soubermos que existam situações destas nas empresas, primeiro não as dificultar, porque dá trabalho, mas sim incentivá-las e isso é o principal que também resulta daqui. Acho que estes programas tendem, de facto, a incentivar e nós precisamos de pessoas, portanto espero que, como dizia aqui nesta frase muito importante, que era, deixem-me lá ir à frase, é hora de voltar a casa, o seu país apoia o seu regresso. Portanto, é um chavão importante e nós precisamos de muitos profissionais qualificados que se foram embora
e que era bom que regressassem a Portugal, principalmente quando constituem família, lá está. A idade escolar, sentimos essa tendência, nós contabilistas que acompanhamos muitas famílias, sabemos perfeitamente que é uma das razões de regresso. E por isso esperemos que estas medidas sejam de facto incentivadoras para isso. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Agradeço muito e em outra altura, se calhar teremos dúvidas e voltam aqui, se for possível. Com certeza. Muito bem, muito obrigada. Obrigada.